A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho. Hoje nós estamos no nosso segundo áudio de 2 Samuel, né? Glórias a Deus por isso. Aqui na minha cidade está um pouquinho frio. Eu amo frio, né? E, meus irmãos, nesse mesmo frio, nós vamos se aquecer na palavra de Deus. Bom, ontem nós falamos um pouquinho sobre Abner, né? Filho de Ner, que na verdade foi contra Joabe. E ali, Abner, ele era da turma de Saul, né? Saul está morto. E ele forçou um dos filhos de Saul ali a assumir o reino, né? E agora ele foi contra Joabe, que era um dos soldados generais, vamos dizer assim, de Davi, né? Nós paramos ontem no capítulo 2, verso 17. Eu vou ler o 17 em seguida, vamos lá? E seguiu-se naquele dia uma crua peleja. Porém, Abner e os homens de Israel foram feridos diante dos servos de Davi. Então, Abner foi ferido naquele dia. Vamos continuar? Verso 18. E estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abissai e Azael. E Azael era ligeiro de pés, era um homem que corria muito, tanto é que a Bíblia compara ele aqui como uma das cabras monteses, né, que há no campo. Então, ele corria muito. Vamos ver o que ele fez? E seguiu Azael, e Azael seguiu após Abner, e não declinou nem de trás de Abner, nem para a direita, nem para a esquerda. E Abner, olhando para trás, disse: És tu Azael? E disse ele: Eu sou. Então disse Abner: Desvia-te para a direita ou para a esquerda, e lança a mão de um dos mancebos e toma seus despojos. Porém, Azael não quis desviar-se de trás dele. Então Abner tornou a dizer a Azael: Desvia-te de trás de mim, para que hei de eu ferir-te e dar contigo em terra. E como levantaria eu o meu rosto diante de Joabe, teu irmão? Porém, não se querendo ele desviar, Abner o feriu com um conto da lança pela 5ª costela. E a lança lhe saiu por detrás e caiu ali e morreu, naquele mesmo lugar. E sucedeu que todos os que chegavam ao lugar onde Azael caiu e morreu, paravam. Então, meus irmãos, ali Abner mata um dos irmãos de Joabe. Isso não é bom. Isso está proclamando uma guerra. Mas vamos continuar. Porém, Joabe e Abissai seguiram após Abner, e pôs-se ao sol, chegando eles ao outeiro de Amã, que está diante de Gia, junto ao caminho do deserto de Gibeão. E os filhos de Benjamim se ajuntaram detrás de Abner, e fizeram um batalhão, e puseram-se no cume de um outeiro. Tá vendo? Agora o próprio povo começou a guerrear contra eles mesmos. Continuando, verso 26. Então Abner gritou a Joabe e disse: Consumirá a espada para sempre? Não sabes tu que por fim haverá amargura? E até quando não has de dizer ao povo que deixe de seguir os seus irmãos? E disse Joabe: Vive Deus, que se não tiveste falado, já desde pela manhã o povo teria cessado cada um de seguir o seu irmão. Então Joabe tocou a buzina, e todo o povo parou, e não perseguiram mais a Israel, e tão pouco pelejaram mais. E caminharam Abner e os seus homens toda aquela noite pela planície. E passando o Jordão, caminharam por todo o Bitrom, e vieram a Maanaim. Também Joabe se tornou de seguir Abner, e ajuntou todo o povo, e dos servos de Davi faltaram 19 homens e Esael. Porém, os servos de Davi feriram dentre os de Benjamim, e dentre os homens de Abner, a 360 homens que ali ficaram mortos. E levantaram a Azael e sepultaram-no
na sepultura de seu pai, que está em Belém. E Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite e amanheceu-lhes em Hebrom. Guerra, meus irmãos, de generais. Na verdade, havia quem não estava de acordo com Davi, que era Abner. E Abner, ele procurou resistir ali, sabe? Ele não queria que Davi assumisse, ele queria que continuasse o reinado. Então, todo Israel acabou se dividindo, meus irmãos. Isso não era a vontade de Deus. Mas vamos continuar a história? Capítulo 3. Nós vamos começar agora o capítulo 3. Vamos lá? E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, porém Davi se ia fortalecendo, mas os da casa de Saul se ia enfraquecendo. Os filhos de Davi, que nasceram em Hebrom. Agora, Davi começa a ter filhos. E a Davi nasceram filhos em Hebrom, e foi o seu primogênito Amnon. Lembra do estudo de Gênesis que eu falei para vocês pegarem os nomes? Talvez eu vou falar um pouquinho disso aqui mais tarde, né? Mas vamos ver, não sei, não é garantido. Mas se você quiser escrever aí num papel, Amnon, esse homem aqui vai causar uma espada na casa de Davi. Quer dizer que a espada não vai sair tão cedo dali, sabe? Então vamos lá, mas eu não vou contar muito agora não. Amnon, que veio de Ainoã, filho de Ainoã, a Gisrealita. E o seu segundo filho foi Quiliabe, de Abigail. Então Abigail teve um filho chamado Quiliabe. E Ainoã teve um filho chamado Amnon. Tá vendo? Então agora ele tem dois filhos aqui, ó. E a Abigail era a ex-mulher de Nabal, né? Viúva de Nabal, porque ele acabou morrendo. O carmelita. E o terceiro filho, Absalão, filho de Maaca. Agora aparece outra mulher de Davi. Porque a Bíblia, ela vai andando, meus irmãos. E tem muita coisa que ela acaba ocultando, né? Só que aqui apareceu Maaca. Então a terceira mulher dele é Maaca, que é a mãe de Absalão. Tá entendendo? E Maaca é filha de Talmai, rei de Gesur. Olha só, então agora ele tem 3 mulheres aqui. Nesse texto, não vou continuar ainda, calma aí. Nesse texto, ele tem a esposa Ainoã, tem a esposa Abigail e tem a esposa Maaca. Vamos lá? Quem é o filho de Ainoã? Amnon. Quem é o filho de Abigail? Quiliabe. E quem é o filho de Maaca? Absalão. Então tem 3 filhos homens aqui, né? O primogênito é Amnon. E o quarto filho dele que nasceu foi Adonias, filho de Hagite. Então ele teve mais uma mulher chamada Hagite. E o quinto filho, Cefatias, filho de Abital. Tá vendo quantas mulheres Davi teve aqui? Pode ser que seja acordo político? Pode ser, mas ele teve bastante mulheres aqui. Então, se você quiser marcar aí num papel, o nome da primeira esposa, Ainoã. O nome da segunda esposa, Abigail. O nome da terceira esposa, Maaca. O nome da quarta esposa, Hagite, ou Agite. E o nome da quinta esposa, Abital. Olha só. Mas vamos continuar que tem mais. E o sexto filho dele, Itreão, de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. E havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, sucedeu que Abner se esforçava na casa de Saul. Então, quantas mulheres Davi tinha no momento? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos filhos ele tinha no momento? 6 filhos de Davi. Só nesse capítulo 3, do 1 ao 6, você consegue ter as 6 mulheres e os 6 filhos de Davi. Marca no papel para você ter mais conhecimento sobre o rei Davi, né? Então, o que aconteceu aqui? Sucedeu que Abner se esforçava na casa de Saul. Ele continuava pelejando, guerreando por Saul, né? Vamos lá, verso 7. E tinha tido Saul uma concubina cujo nome era Rispa. Então, Saul tinha uma concubina que ele teve uma filha com ela, né? Teve um relacionamento com ela. Filha de Aia. E disse Isbibosete a Abner: Por que entrastes a concubina de meu pai?
Agora, Esbibosete pergunta para Abner, por que você teve relação com a concubina de meu pai? Então, se irou muito Abner pelas palavras de Esbibosete e disse, sou eu cabeça de cão que pertence a Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul, teu pai, e seus irmãos e seus amigos, e te não entreguei nas mãos de Davi, e tu hoje buscas motivo para me arguires por causa da maldade de uma mulher? Assim faça Deus a Abner e a outro tanto que, como o Senhor jurou a Davi, assim lhe hei de fazer, transferindo o reino da casa de Saul e levantando o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, sobre Dan até Berseba. Então agora Abner começa a discutir com Isbosete, meu Deus. Isbosete, que é o herdeiro, né, o príncipe ali que se tornou o rei, ele agora começa a discutir com ele, né? Vamos lá, verso 11. E nem ainda uma palavra podia responder a Abner porque o temia. Então ordenou Abner da sua parte mensageiros a Davi, dizendo, de quem é a terra? E disse, contigo faze a tua aliança, e eis que a minha mão será contigo, para tornar a ti todo Israel. E disse Davi, bem, eu farei contigo aliança, porém uma coisa te peço, que é, não verás a minha face, se primeiro me não trouxeres a Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. Então, Abner queria falar com Davi. Aí Davi falou, não, tudo bem, só que você não vai ver a minha cara, você não vai conversar comigo, eu não vou olhar para você, se você não trouxer a minha esposa Mical. Porque lembra, gente, ele tinha a Mical também, a primeira esposa dele. E aí, será que ele trouxe ou não trouxe? A gente só vai saber amanhã. Eu fico por aqui, meus irmãos, paramos no versículo 13. E amanhã a gente continua essa linda e maravilhosa história, né? Anota aí a lição de casa de hoje, Isaías capítulo 8, verso 17. Isaías 8, 17, né? Está fazendo aniversário hoje a Irene Souza. Ela é lá da Praia Grande. Irene, quem te parabeniza também é a Elizabeth, minha amiga, né? Então nós te parabenizamos hoje, Irene, feliz aniversário, tá bom? Hoje também, deixa eu ver aqui, é aniversário da Beatriz Rosa da Silva, né? Ela pertence à Igreja Apostólica Carvalho de Justiça. Deus abençoe grandemente a sua vida. Hoje também é aniversário do Valdemir Cardoso da Silva, da Igreja Apostólica Carvalho de Justiça, né? Olha aí, meus irmãos, manda aí os nomes dos aniversariantes para que a gente possa homenageá-los, né? Olha, hoje eu quero mandar um abraço para minha amiga, a minha querida amiga, a irmã Rosa. Ela ouviu o cafezinho e fez um comentário com a amiga dela, a Rosalve. Eu fiquei muito feliz. Ela ama, ela está apaixonada pelo cafezinho, né? E olha só, eu quero mandar aqui o meu abraço para você, irmã Rosa, tá? Deus abençoa muito, ela é mãe do Gesivan. Gesivan, Deus abençoa grandemente a sua vida, espero estar pronunciando corretamente o seu nome, tá? E Rosalve, um abraço. Deus abençoa grandemente por me ajudar a semear a palavra de Deus, viu? Que maravilha, fico muito feliz com isso. Bom, meus irmãos, vocês que estão com dízimos parados e querem fazer um depósito, se tiver com dízimo parado, tá? Não tem aonde entregar o seu dízimo, o meu Pix é 283-058-698-06. Esse Pix você também pode me ajudar fazendo uma oferta para as cestas básicas, amém? Bom, tá aí os recados, meus irmãos. E, quer minha conta já também, se caso você não quiser fazer um Pix? A minha conta é Bradesco, agência 0407, dígito 3, conta corrente 517642, dígito 5, Alexandre Souza do Carmo, tá? Bom, por hoje é só e amanhã tem mais.